Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Foi um assassinato tenebroso, mas foi sobretudo uma tragédia política que marcou profundamente o século passado e deixou feridas ainda não cicatrizadas. No próximo 21 de agosto, completam-se 75 anos do atentado que tirou a vida de Leon Trotsky, uma das mais fascinantes figuras surgidas antes, durante e depois da Revolução, que acabou com o Império Russo e criou o primeiro país comunista, a União Soviética, desaparecida aos 74 anos de idade. O Nobel de Literatura Romain Rolland, ao terminar uma peça teatral sobre Robespierre, escreveu ao amigo Stefan Zweig: é simplista acreditar que a Revolução Francesa foi demolida por seus inimigos. Ela foi destruída por dentro, por revolucionários autênticos. Preferido por Vladimir Lenin para sucedê-lo, Trotsky foi perseguido por Joseph Stalin e, além do despeito pela preterição, o ex-seminarista Stalin não suportava o brilho intelectual do jornalista, orador e o criador do Exército Vermelho. As diferenças táticas e ideológicas pesaram muito. Em outubro de 1917, quando os mencheviques se retiraram do recinto onde se realizava a primeira reunião do Soviet, o enfurecido Trotsky lançou ao velho camarada Julius Martov a maldição: vocês serão varridos para a lata de lixo da história. 10 anos depois, o mesmo Trotsky é processado como traidor, expulso do partido, isolado, desterrado para a Sibéria, expatriado e obrigado a perambular por 4 países até a ser assassinado no último, o México, com um golpe de picareta no crânio. Quem está na lata de lixo da história, e para sempre, é seu algoz, Joseph Stalin, e o assassino Ramón Mercader, que morreu em Cuba depois de 20 anos numa prisão mexicana. A verdade é que a lata de lixo da história está lotada com tantos revolucionários autênticos e que, não obstante, traíram e desperdiçaram tantas revoluções. – 21 de agosto de 1940, em plena Segunda Guerra Mundial, começada um ano antes, a notícia de uma morte chega às redações e modifica as capas dos principais jornais do mundo. Leon Trotsky, um dos líderes da Revolução Soviética, sofreu um atentado na cidade do México. Atingido por um golpe de picareta no crânio dentro do seu escritório, não resistiu e horas depois morreu. O assassino, que 6 meses antes fora apresentado a Trotsky, passou a frequentar livremente a casa onde estava refugiado. O local já tinha sido metralhado e a segurança era reforçada, mas o assassino acabou entrando pela porta da frente. Ramón Mercader haya entrado en casa de Trotsky 2 veces, el día que un poco ensayó el asesinato y el día que lo asesinó, con un sobre todo en el mes de agosto de México, que hace mucho calor, llevaba un cuchillo, una pistola y el piolet. Y que hayan decidido que lo mataran con el piolet, yo creo que de alguna manera tiene un carácter simbólico. Es parecido al martillo del proletariado. Era como la condena del proletariado que Stalin le enviaba a Trotsky y lo mataba de una manera en la que no se mata a un ser humano. Creo que la brutalidad de ese crimen era parte del crimen que se queria cometer. A União Soviética, os serviços da polícia política soviética várias vezes quiseram matar o Trotsky. Mas essas tentativas falharam. Afinal, Ramón Mercader conseguiu se infiltrar
entre os amigos íntimos do Trotsky, né? Ele namorava uma trotskista que era muito íntima do Trotsky, então ele conseguiu penetrar na casa do Trotsky e, afinal, matá-lo. Depois do crime, jornalistas e políticos em todo o mundo prontamente apontaram o mandante, o então secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, Joseph Stalin, inimigo declarado de Trotsky. Em Moscou, o jornal oficial Pravda não se importou com as acusações e celebrou o acontecimento com um editorial sobre a morte de um espião internacional. Por ironia, Trotsky foi um dos fundadores do Pravda, que agora era controlado, como tudo na Rússia, por Joseph Stalin. A morte do Trotsky foi uma notícia internacional, né? Repercutiu muito aqui no Brasil e em toda parte. Porém, a União Soviética recusou sempre qualquer tipo de cumplicidade com o crime. A imprensa soviética não tinha nenhuma liberdade de expressão e de investigação. Ela noticiou o fato com algum regozijo, né? O Trotsky era um homem considerado o primeiro e principal inimigo do povo. O assassinato do Trotsky, ele marca uma ruptura com a velha guarda bolchevique que fez a Revolução de Outubro em 1917. O grande dirigente da Revolução havia sido Lenin, que morreu em 1924. A partir daí, os grandes companheiros do Lenin, os militantes mais influentes em outubro, foram sendo mortos um a um. Alrededor de cómo se planificó y cómo se produjo el asesinato de Trotsky, todavía quedan muchas interrogantes que posiblemente sean para siempre. Nunca tengamos respuesta, porque una parte importante de la información de inteligencia que se manejaba sobre Trotsky la recibía Stalin directamente y periódicamente la destruía. Por lo tanto, hay muchos elementos que no vamos a conocer nunca. O assassino foi interrogado e acareado intensamente, mas nunca revelou sua verdadeira identidade, nem admitiu que tinha relação com o Partido Comunista da União Soviética. Foi condenado a 20 anos de prisão, pena máxima no México naquela época. Quando foi solto, a União Soviética encenou a história de que ninguém queria recebê-lo para só depois fingir que admitia a sua entrada. Neste momento, a verdadeira identidade do assassino de Trotsky foi, enfim, revelada. Era o espanhol Ramón Mercader, que na juventude tinha integrado grupos stalinistas e lutado na Guerra Civil da Espanha. Mercader treinou em Moscou táticas de guerrilha, sabotagem, aprendeu a matar com todos os tipos de arma branca, tal como fez para eliminar Trotsky. Apesar das evidências, Stalin não assumiu que era o mandante. Após o assassino de Trotsky ser libertado no México, foi condecorado secretamente em Moscou e recebeu o título de Herói da União Soviética. Depois se mudou para Cuba, terra natal da mãe, onde morou até a morte. O Ramón Mercader del Rio foi uma pessoa treinada desde muito cedo para exercer um papel junto à polícia secreta da União Soviética Russa. Ele era uma pessoa que sempre acreditou claramente que o Trotsky era uma figura nefanda, um inimigo do socialismo e que, a mando dos seus chefes, deveria ser eliminado. Ele se aproximou do Trotsky, que estava no exílio no México, se utilizando da ingenuidade de uma pessoa, de uma moça próxima ao Trotsky, se tornou namorado dela e, através desse namoro, conseguiu entrar na casa do Trotsky, que era particularmente guardada, bem guardada. Jovem marxista, herói revolucionário bolchevique, fundador do Exército Vermelho e também um intelectual que sonhava em ser escritor e chegou a trabalhar como jornalista. Uma personalidade forte
de um homem que reunia inúmeros talentos. Esse era Leon Trotsky. Uma história que começou no dia 7 de novembro de 1879, na Ucrânia. Filho de um próspero fazendeiro de origem judaica, recebeu o nome de Lev Davidovich Bronstein. Aos 17, saiu de casa para engajar-se na militância política. Com 18, já era líder da União de Operários no sul da Rússia. Em 1898, foi preso pela primeira vez e exilado na Sibéria. Na cadeia, devorou os escritos de Marx e Engels, que lhe serviram como inspiração para a luta revolucionária. Em 1902, Lev Davidovich fugiu da prisão e obteve um passaporte falso com o nome de Leon Trotsky, identidade que adotou para o resto da vida. No exílio em Londres, conheceu Lenin. Os dois trabalharam juntos no jornal revolucionário Iskra. É sintomático que um dos jornais dos bolchevistas naquela época chamava-se Iskra, a faísca, né? Porque a ideia era de que uma faísca poderia desencadear toda uma... Mas era uma concepção muito elitista, numa época, num país onde, concretamente, a imensa maioria da sociedade não tinha acesso à leitura. Ele participou da Iskra, né? Ele começa com o jornal, ele entra no jornal que era dirigido pelo Lenin. O Lenin pensa que ele vai ser seu discípulo e o promove. O trabalho com Lenin no jornal refletia um outro lado da personalidade de Trotsky, a paixão pela escrita. O Trotsky era um homem muito sofisticado, muito cosmopolita, muito internacionalizado, era um grande orador, sem dúvida, um homem brilhante, escrevia maravilhosamente bem, né? As suas obras são muito bem escritas. Queria ser escritor e, durante todo o processo revolucionário, trabalhou em diversos jornais. As publicações eram usadas para divulgar ideias socialistas. No exílio ou na prisão, Trotsky nunca deixou de manifestar suas ideias, muitas vezes em tom irônico, para criticar a burguesia. A imprensa, no período de lutas revolucionárias, vamos dizer assim, no sentido amplo do século XX, tanto internacionalmente como no Brasil, foi extremamente importante. É um peso enorme o peso da imprensa operária. Já, então, em transição dos anos 20 para os anos 30, e particularmente durante os anos 30, já aparecem também, então, alguns veículos vinculados ao movimento trotskista, né? Como todos os revolucionários usavam a imprensa naquela época. Evidentemente que a imprensa era um instrumento importante de mobilização dos revolucionários. A Rússia era um país extremamente atrasado, inclusive do ponto de vista da grande sociedade. Era fundamental convencer essa camada do acerto das posições que o partido ou os partidos em disputa naquela época procuravam fazer. E os partidos valiam-se muito da imprensa. Em 1905, Trotsky retorna à Rússia e participa de uma tentativa frustrada de revolução. Preso mais uma vez, exilado na Sibéria. Novamente escapa e, desta vez, se refugia em Viena e depois em Nova York. Nos Estados Unidos, volta a trabalhar em jornais e trava uma batalha ideológica com Lenin. Na época, Trotsky era ligado à facção revolucionária conhecida como menchevique, os minoritários, e Lenin pertencia ao grupo bolchevique, os majoritários. Trotsky foi uma figura fundamental no processo revolucionário da União Soviética. Um formulador, um teórico brilhante, mas um teórico militante brilhante e muito controverso. É preciso lembrar que Trotsky teve no início do processo revolucionário, ainda entre 1905 e 1917, ele tem muito mais pontos de desacordo com Lenin do que propriamente de acordo, né? Naquele combate entre bolcheviques e mencheviques. Porque ele disputava no mesmo plano que o Lenin a liderança dessa formulação revolucionária.
Trotsky supera as divergências e se alia aos bolcheviques. Ao lado de Lenin, lidera a Revolução Russa em 1917. Para sufocar grupos que não concordavam com as drásticas mudanças, recruta camponeses e cria em tempo recorde o Exército Vermelho. Audacioso, nomeou oficiais que pertenciam à antiga tropa dos czares, que aceitaram lutar ao lado dos comunistas. A participação destes militares desagradou alguns bolcheviques puristas, mas a revolução precisava vencer. No calor da Revolução Russa, às vésperas ainda da Revolução de Fevereiro, no processo da Revolução de Fevereiro, Trotsky e seu grupo, ali um grupo que ele tinha de militantes que ficavam entre os mencheviques e os bolcheviques, vão aderir ao Partido Bolchevique e se tornarem efetivamente bolcheviques na luta pela Revolução Russa. O Trotsky, inclusive, assumindo as tarefas mais importantes naquele momento de comandar o Comitê Militar Revolucionário, que foi responsável pela tomada do poder mesmo, pela insurreição na Revolução de Outubro de 17. Dentro de um trem blindado, Trotsky percorre um vasto país para combater os contra-revolucionários. Na viagem, guerrilha e jornalismo dividiam o mesmo espaço. Os vagões transportavam armas e máquinas para imprimir jornais com notícias das últimas batalhas. Um trem blindado, porque era um imperativo militar, né, para ir animar e organizar os soldados nas distintas frentes. Lembremos que a Rússia soviética, naquele momento, ela sofreu a intervenção de cerca de 20 países em vários pontos. Então, a mobilização ideológica, né, era de grande importância. E por isso ele usava o trem e tinha um escritório no trem onde ele escrevia, não só para a imprensa, mas escrevia também livros, panfletos, etc. Revolução consolidada com muito sangue, Trotsky é nomeado comissário da guerra, apesar da desconfiança de alguns bolcheviques pela tardia adesão ao grupo. Stalin, que ocupava um papel de destaque como operador da máquina partidária, não gostou da indicação. Outros bolcheviques consideravam Trotsky arrogante, centralizador, mas o revolucionário não se preocupava com as críticas. Trotsky era uma pessoa que também tinha uma tendência profunda ao centralismo, a uma forte posição voluntarista. Não estava tão distante do Stalin, salvando a diferença de que eu considero que Trotsky realmente é uma figura, desde o ponto de vista de estatura intelectual, muito mais ampla, muito mais profunda. Ambos tinham uma característica muito centralizadora e muito dominadora. E se disputavam por quê? Porque Trotsky tinha uma personalidade, digamos assim, era um aristocrata e um tosco disputando. Trotsky tinha o carisma, grande orador, grande formulador, aquele sujeito brilhante que olhava com certo desprezo aquele tosco que tinha como, digamos assim, como no seu currículo, uma fidelidade histórica com o Lenin. Se Trotsky tivesse tido em relação ao aparelho aquilo que ele teve de competência na organização do Exército Vermelho, ele possivelmente teria suplantado facilmente o Stalin. O futuro da Revolução também dividia os bolcheviques. De um lado, Trotsky formulava a teoria da revolução permanente e total. Do outro, Stalin defendia a consolidação da revolução na União Soviética apenas. Trotsky sempre achou que a União Soviética deveria ter uma política muito mais agressiva do que ela afinal teve, de estímulo à Revolução Internacional. Esse foi uma contradição entre ele e o Stalin. O Stalin considerava que, embora uma revolução internacional fosse desejável, os soviéticos deveriam se concentrar na construção do socialismo soviético. E se uma revolução internacional explodisse, bem, aí a União Soviética desempenharia um certo papel. O conflito entre os dois líderes bolcheviques é anterior à preferência de Lenin por Trotsky como seu sucessor.
cônscio de seus talentos e do mérito de suas façanhas, Trotsky não deu muita atenção à ambição daquele militante georgiano pouco sofisticado, melhor talhado para funções burocráticas. A indiferença de Trotsky só fez aumentar a mágoa e a sensação de inferioridade do rival. Pouco antes da morte de Lenin, Trotsky foi obrigado a recolher-se num sanatório na Crimeia para se tratar e foi tranquilizado pelo astuto Stalin de que seria imediatamente informado sobre o que acontecia com o líder soviético. Quando afinal soube da morte e sepultamento de Lenin, era tarde para alcançar Moscou, mesmo num trem especial. Stalin, que sempre manteve a imprensa sob intenso controle, explorou ao máximo a ausência do rival no imponente funeral. Quando a imprensa internacional revelou as preferências de Lenin para sucedê-lo, Stalin se enfureceu. Estava assim armado o confronto que Trotsky, o genial estrategista, não soube nem prever nem precaver-se. Com a morte de Vladimir Lenin, em 1924, Stalin vence a disputa interna e assume o poder. Trotsky ainda tenta organizar um movimento de oposição, mas logo é sufocado. Em outubro de 1927, o Comitê Central do partido vota por sua expulsão. 10 anos depois da Revolução Vitoriosa, ele deixa a União Soviética. O antigo herói agora é considerado um reles traidor pelo Partido Comunista e, no exílio, tenta organizar algum tipo de resistência. Toda uma primeira fase, mesmo muito perseguido, ele recomendava aos seus simpatizantes para que continuassem dentro das estruturas dos partidos comunistas, tentando modificá-los por dentro. Posteriormente, no entanto, ele amadureceu a ideia de que era necessário realmente construir organizações alternativas. No exílio, Trotsky vazou para o New York Times uma espécie de testamento de Lenin, onde o patriarca soviético, embora reconhecesse os seus defeitos, recomendava sua escolha como sucessor. Na União Soviética, Stalin conseguiu esconder o teor do documento durante 30 anos. O próprio Lenin, quem, em carta deixada a Krupskaya, a sua esposa, para ser lida no Congresso do PECUS, não, do Partido Comunista da União Soviética, designa o Trotsky como a figura mais conveniente, apesar de seus problemas, para assumir o cargo de secretário-geral do partido. A Carta Testamento do Lenin teve uma repercussão muito grande no mundo ocidental, enfim, nos países em que havia liberdade de imprensa, nos países democráticos ocidentais, porque a carta revelava um fato importante, que Lenin passara a temer a política empreendida pelo Stalin e se preocupava muito com isso. Teórico da Revolução, estrategista, o preferido por Lenin para sucedê-lo, num passe de mágica, Leon Trotsky foi para a lata de lixo da história. Alma danada, inculto, o ex-seminarista Joseph Stalin apossou-se da máquina do partido e colocou-a a serviço da sua ambição. Não teve escrúpulos em dizimar as duas famílias de Trotsky e fuzilar os cabeças das duas revoltas de 1917 que acabaram com o Império Czarista e instalaram a gloriosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Com a ajuda da poderosa polícia secreta e da máquina de propaganda, Stalin criou um estado policial inexpugnável, onde qualquer discordância era considerada como desvio fascista engendrado
pelo traidor Trotsky. No campo da esquerda, os comunistas moviam uma campanha muito violenta de difamação do Trotsky, inclusive associando Trotsky a forças reacionárias, coisa que eles nunca conseguiram provar. No final dos anos 30 houve os chamados grandes processos de Moscou, que tiveram uma grande repercussão internacional, e nesses processos o Trotsky era acusado, embora sem provas, inclusive o Stalin e a União Soviética chegaram a dizer que o Trotsky era um agente hitlerista, não? Coisa sem pé nem cabeça, mas a acusação ficava aí disseminada no ar. Em 1933, houve um congresso que foi chamado o Congresso dos Vencedores. Pois bem, desse Congresso dos Vencedores, que era nitidamente antitrotskista, né, em 1938, 10% apenas havia sobrevivido, os demais haviam sido executados. Mesmo sem qualquer poder dentro do partido e do Estado, Trotsky tentou resistir aos ataques de Stalin, mas em 1929, depois do degredo na gelada Sibéria, foi obrigado a deixar a União Soviética. Conseguiu asilo do governo turco numa ilhota do Mar de Mármara, mas diante da crescente pressão diplomática do Kremlin, foi obrigado a aceitar as condições impostas pelo governo francês e foi morar incógnito na vila de Saint-Palais, na região dos Pirineus, junto ao Atlântico. A formidável pressão da direita francesa e da esquerda stalinista obrigou Trotsky, sempre acompanhado pela dedicada Natália, a deixar a França e abrigar-se num remoto lugarejo da Noruega. Próxima da Rússia, repete-se na Escandinávia o mesmo que acontecera com a Turquia. Apesar do governo laborista e social-democrata, os noruegueses só conseguem manter o asilo durante 15 meses. No início de 1937, pouco depois do começo da Guerra Civil da Espanha, o presidente mexicano, general Lázaro Cárdenas, ostensivamente de esquerda e aliado aos republicanos espanhóis, oferece novo refúgio a Trotsky, atendendo a um pedido pessoal do célebre muralista Diego Rivera. Trotsky estava enfrentando já grandes dificuldades. Ele se isolava dentro da esquerda mexicana. O Partido Comunista Mexicano já não dava apoio. Os seus próprios apoiadores internos já tinham se dividido, inclusive. Ele não tinha o apoio do total, da total composição política que o havia recebido no México. Trotsky teve uma vida muito difícil, uma vida de exilado. Esteve na Turquia, esteve na França, esteve na Noruega, até que ele acabou encontrando uma situação de permanência definitiva, mas ao mesmo tempo trágica, no México. Além de completamente isolado dentro da União Soviética, o casal Trotsky foi obrigado a enfrentar sucessivas tragédias familiares. Seu cunhado, Lev Kamenev, da velha guarda comunista, foi fuzilado, assim como toda a sua família. A filha mais velha, Zinaide Volkova, se suicidou e a outra filha, Nina Nevelson, morreu vítima de tuberculose. O primeiro filho do segundo casamento, Liev Sedov, dedicado a auxiliar do pai, morreu de forma suspeita depois de uma cirurgia banal para extrair o apêndice num hospital francês. E o filho mais novo, o matemático Sergei Sedov, que abominava a política, foi preso e executado. Dos parentes próximos, apenas o neto Vsevolod Volkov, ou Sieva, o diminutivo, conseguiu escapar da perseguição de Stalin. Químico de profissão, quase testemunha do assassinato do avô, hoje com 89 anos, Sieva, em espanhol Don Esteban, é o curador do Museu Trotsky, no mesmo casarão em Coyoacán, nos arredores da capital mexicana, onde se abrigara aquele que se recusou a converter-se em lixo da história, como queria o tirano Stalin.
En el momento que me acerqué a la casa, noté que algo raro estaba pasando, ¿no? Desde lejos vimos policías parados frente a la casa, un coche mal estacionado, el portón de la casa, un portón de madera que entonces abierto de par en par. Y sí me entró una angustia, ¿no? Temí que algo grave estaba pasando. Entonces aceleré el paso y entré a la casa y me encontré a uno de los guardias, Harold Robbins, muy excitado, con la pistola en la mano. Y le pregunté, ¿qué pasa? Y él solo me contestó, Jackson. Y caminé hacia la casa por un pasillo y sí, vi a la derecha en un recodo, vi a un individuo con la cara ensangrentada que sujetaban 2 policías. Y al entrar a la biblioteca por la puerta entreabierta que da al comedor, alcancé sí a ver lo que estaba pasando. Estaba el abuelo en el suelo, bañado en sangre la cabeza, Natalia con los guardias. Sí comprendí la magnitud de la tragedia que acaba de suceder. Posteriormente me enteré que aún en esos momentos el abuelo, cuando oyó mis pasos en la biblioteca, alcanzó todavía trabajosamente a indicar a los secretarios guardias que lo rodeaban: mantengan al niño alejado, no debe ver esta escena. Meses antes de morrer, Trotsky foi vítima de um atentado dentro de casa. Vários tiros foram disparados contra a residência, mas Trotsky não foi atingido. Que hayan entrado en esa casa unos hombres que tenían entrenamiento militar, que dispararon alrededor de 700 cartuchos, que estuvieron a escasos 3 metros de Trotsky, porque desde la ventana por donde dispararon, Trotsky se había escondido en una esquina de la habitación, y que no lo hayan matado realmente es sospechoso, cuando menos. A forte segurança foi driblada pelo falso aliado Ramon Mercader, recrutado pelo serviço secreto soviético com a ajuda da mãe Caridad Mercader, que apoiava o Partido Comunista. Mercader já tinha lutado na Guerra Civil Espanhola ao lado dos comunistas. A verdadeira identidade de Mercader, durante muitos anos, ficou desconhecida. Um soldado leal do regime de Moscou, que nunca confessou ter sido enviado por Stalin para matar Trotsky. Eitigon cumpriu importantes missões nos 4 cantos do mundo a serviço de Stalin, na China, Alemanha, Estados Unidos e principalmente na Espanha, antes e durante a Guerra Civil. Foi lá que conheceu o catalão Ramon Mercader del Rio, filho da sua companheira, a militante comunista Caridad del Rio. Preparou-o ideologicamente, comandou o seu treinamento e armou com enorme paciência a sofisticada trama que permitiu a Mercader tornar-se o playboy belga Jacques Monard. Mercader foi um agente construído num contexto em que a fidelidade era algo que se colocava acima de... Ou seja, a fidelidade absoluta à União Soviética era algo que marcava os comunistas em todo o mundo. Isso tinha uma razão de ser. A União Soviética tinha conseguido se impor e tinha se transformado em potência num período mínimo da história, inimaginável, e gerando no resto do mundo, entre os fiéis daquela lógica da disputa, da luta de classe do comunismo contra o capital, contra o regime capitalista, como um exemplo incontestável. Enquanto perseguia antigos aliados, Stalin também se aproximava de Hitler. Em 1939, soviéticos e nazistas assinaram um pacto de não agressão e se uniram para invadir a Polônia. Durante a Segunda Guerra Mundial, Stalin acabou rompendo com Hitler e lutou ao lado das tropas aliadas. Curiosamente, assim como os nazistas, os dirigentes do Partido Comunista também adotavam uma política de perseguição aos judeus. E é curioso que na perseguição do stalinismo na União Soviética aos velhos dirigentes bolcheviques de 1917,
havia um aspecto antissemita muito intenso. O Stalin e o stalinismo quer dizer, durante o stalinismo vigorou um antissemitismo muito forte que partia do próprio Stalin, que era georgiano. Não é à toa que desses dirigentes de 17, muitos eram judeus e foram assassinados pelo stalinismo. A ambiguidade e hipocrisia de Stalin ficaram patentes na véspera da eleição que levou Hitler ao poder na Alemanha. Para não reforçar o poder dos social-democratas alemães, preferiu rachar o bloco de esquerda, escolhendo-os como os principais adversários do Partido Comunista Alemão. Enquanto os socialistas e comunistas se enfrentavam com violência, o nazifascismo alemão não teve dificuldades em levar Hitler ao poder. A mesma tática foi empregada na Guerra Civil da Espanha, quando Stalin preferiu enfraquecer os republicanos, anarquistas, socialistas e trotskistas, aliás, os primeiros a enfrentar o motim liderado por Franco, em detrimento dos combatentes comunistas vestidos, equipados e comandados por oficiais russos. Stalin preferia perder a Espanha para Franco a deixar que os republicanos não comunistas assumissem o poder na Espanha. Creo que Stalin, todo el que tuvo una relación antagónica con Stalin, la historia de alguna manera lo salvó. Porque Stalin marcó de una manera la política y la práctica filosófica del comunismo en el siglo XX, que a su alrededor todos los demás parecen niños pequeños. Y Trotsky fue realmente un hombre muy consecuente con su pensamiento. En los años 30 fue la persona que tuvo la posibilidad, y de hecho lo hizo muy bien, de denunciar qué cosa era el estalinismo, la perversión de la utopía socialista que significaba el socialismo, el estalinismo, perdón, y creo que eso fue lo que salvó a Trotsky. Stalin ficou no poder até a morte em março de 1953, quando teve uma hemorragia cerebral. Enquanto esteve à frente do Partido Comunista da União Soviética, conseguiu encobrir todos os crimes que cometeu. Estimativas apontam que Stalin mandou executar cerca de 10 milhões de pessoas durante os quase 30 anos em que governou o país. Stalin um dia chega no Instituto Marx e Engels e encontra 3 fotos. A foto um cartaz do Marx, um cartaz do Engels e um cartaz do Lenin lá. E o Stalin pergunta, mas por que não tem uma foto minha? E o Riazanov responde na lata. Os 2 primeiros, Marx e Engels, são meus mestres. Lenin é meu camarada. E você? Riazanov é um dos que vai desaparecer e sequer a própria morte dele vai saber o que aconteceu. A documentação que se tornou disponível a partir dos anos 90 evidencia que, desde os anos 30 até a morte do Stalin, houve no Gulag, né, quer dizer, o Gulag é a sigla, né, que designa direção principal dos campos de concentração soviéticos, né? Então, houve ali entre 2 milhões e 2 milhões e meio de pessoas por ano presas. Os crimes encobertos pelo regime autoritário começaram a ser desvendados depois da morte de Stalin, quando Nikita Khrushchev assumiu o cargo de secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Após a morte de Stalin, no famoso 20º Congresso do Partido Comunista Soviético, o Nikita Khrushchev fez o famoso informe secreto. Ele fez um informe secreto em que ele, de alguma maneira, quer dizer, ele estava ali também dentro daquela mesma burocracia, né? Mas ele não viu outra alternativa a não ser assumir de frente uma denúncia dos crimes do stalinismo, né? O Khrushchev marcou, vamos dizer, a separação. No momento que ele começou a denunciar os crimes do Stalin, que o Stalin, para se manter no poder, tinha cometido muitos
era pouco conhecida a brutalidade com que Stalin mantinha o seu poder dentro da União Soviética, o Khrushchev começou a demolir isso e até a política externa da União Soviética começou a mudar também o pensamento que se tinha sobre o Stalin no mundo inteiro. Depois da morte do Stalin, em 1953, os próprios soviéticos empreenderam, a partir de 1956, uma crítica muito contundente do Stalin. O Stalin, que era considerado um semideus, passou a ser tratado como um assassino reles. Stalin conseguiu esconder dos russos também a chamada Carta Testamento de Lenin, onde ele recomenda que Trotsky deveria assumir o comando do partido no lugar de Stalin. Em outras palavras, o Lenin dizia: não é esse militante que deve comandar as ações do Partido Comunista Soviético e, portanto, da Internacional Comunista, que era um agrupamento que congregava comunistas de todos os continentes, de todos os países. E faz, nessa própria carta, uma série de sinalamentos à personalidade e às contradições que o Stalin tinha, que não deveria ser o condutor do processo, e designa ou sugere que Trotsky seja a pessoa adequada apesar de seus problemas. Todos os estudos históricos que foram sendo feitos nos últimos 30 anos, mas mesmo antes disso, mostravam concretamente que não havia da parte do Lenin nenhuma simpatia pelo Stalin. Depois do processo de abertura na União Soviética na década de 80, durante a Perestroika, as ideias de Trotsky recuperaram a força e voltaram a ser debatidas. Um resgate histórico do antigo herói revolucionário. Nesse momento da Perestroika, há esse reconhecimento importante ao ideário trotskista, no sentido do resgate de um conceito original, da ideia marxista, de que o socialismo deveria ser concebido como um processo de transformação sempre internacional, que tinha que ter realmente essa interconexão do proletariado internacional. No Brasil, a notícia do assassinato de Trotsky virou manchete nos principais jornais, mas assim como na União Soviética, não provocou grande comoção entre os comunistas. O projeto de Stalin para desmoralizar a imagem de Trotsky tinha funcionado perfeitamente. Na época, ele era considerado um traidor, todos os seus seguidores foram expulsos do PCB e tratados como inimigos. A intolerância vigorava de tal forma no Partido Comunista que o partido aprovou estatutos nos quais, além de vetos prosaicos como ao adultério, isso parece mais uma providência de igreja do que de uma organização revolucionária, o partido proibia os seus militantes de trocarem palavra com trotskistas, que eram vistos como cães raivosos, né? Como a encarnação do mal. Isso significava, por exemplo, um casamento deixar de existir. O estudante de direito, o jornalista Noé Gertel, era noivo da linda comerciária que se consagraria como grande atriz Lélia Abramo. A Lélia era trotskista e o Noé Gertel era militante do PCB. E o Noé, certa feita, chegou para a Lélia e falou: olha, infelizmente, nosso casamento vai ser cancelado, eu não vou me casar com você, porque o partido disse que ou era a vida no PCB ou era o casamento com você. Enquanto a União Soviética existiu, o movimento trotskista sempre foi muito hostilizado pela rede de partidos comunistas aliados, né, de Moscou. Essa rede permaneceu para além da dissolução
da Internacional Comunista, que aconteceu em 1943. Para dar uma ideia do que era aquele tempo de intolerância do stalinismo, um homem de cabeça aberta como Darcy Ribeiro, que viria a ser um grande educador, um grande antropólogo, homem de ideias, uma vez ele viu Mário de Andrade, escritor, amigo dele, caminhando numa calçada. Só que ele não se aproximou para cumprimentar o Mário de Andrade, porque o Mário de Andrade se fazia acompanhar do grande crítico de cinema Paulo Emílio Salles Gomes, a quem o Darcy Ribeiro tinha como militante trotskista. A figura de Trotsky só começa a ser reabilitada no Brasil e no mundo quase 3 anos depois da morte de Stalin. No 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, Nikita Khrushchev, que sucedeu Stalin no poder, fez um discurso denunciando os crimes cometidos pelo antigo dirigente. Durante 5 horas, ele relatou para os integrantes do partido os abusos praticados pelo até então idolatrado secretário-geral do partido. Os números comprovavam as acusações. 98 dos 139 membros do Comitê Central do Partido Comunista, eleitos depois da morte de Lenin, foram presos e executados por ordem de Stalin, todos acusados de crimes contra a Revolução. A demolição do mito de Stalin começa com Khrushchev, que ao assumir a Secretaria-Geral e o governo da União Soviética, na época, ele começou a denunciar frontal e vigorosamente os crimes cometidos por Stalin para se manter no poder. Aqui no Brasil também, as críticas ao Stalin explodiram em 1956, quando se soube do relatório secreto do Khrushchev, porém, os debates começaram a ser, inclusive, públicos. Os intelectuais comunistas desempenharam um papel muito importante aí. Então, é justamente em 1956, 57 que a ficha cai para esses militantes brasileiros. Por exemplo, Carlos Marighella, que era membro do Comitê Central do PCB, ele tem uma tremenda crise existencial, né? O Marighella acaba sendo tratado, acaba indo para o psiquiatra por causa das crises de choro e todo o impacto que teve para ele descobrir que o Stalin, na verdade, não era digamos, um enviado divino, né? Mas era, na verdade, um Judas. Além de resgatar a figura de Trotsky, as denúncias de Khrushchev permitiram a libertação de cerca de 8 milhões de prisioneiros políticos na União Soviética. Milhões de pessoas que foram executadas por Stalin também tiveram seus nomes reabilitados e deixaram de ser tratadas como traidoras. No Brasil, as ideias de Trotsky foram retomadas durante a luta contra a ditadura militar. De qualquer forma, o trotskismo ia viver de modo muito marginal até ganhar mais corpo em meados dos anos 70, quando organizações trotskistas vão ser importantes na luta contra a ditadura no Brasil, na reorganização dos sindicatos e mesmo na construção do então nascente PT, Partido dos Trabalhadores. O pensamento do filho de fazendeiros prósperos que deixou a vida tranquila no campo para lutar pelo sonho de uma revolução internacional permanece vivo até hoje. Curioso el caso de Trotsky, como todavía hay muchas personas que se reconocen trotskistas y que valoran su figura, no solamente el interés que puedo tener yo, que soy un novelista o un director de cine, un director de teatro, sino filosófica y políticamente el interés que todavía despierta. Trotsky por força da revolução permanente, da ideia de revolução permanente, que de certo modo Trotsky está mais vivo do que todos os demais pensadores clássicos do marxismo e até mais vivo do que muitos dos nossos contemporâneos. O movimento trotskista é um movimento que tem expressões pequenas, porém muito ativas, em vários estados, em várias sociedades do mundo. Colocar a Trotsky no seu justo e histórico lugar, eu considero importante e saudável
para a história do movimento socialista. Não acho exatamente que Trotsky tenha sido o grande mega-herói. Trotsky é, antes que qualquer outra coisa, a grande vítima. Ou digamos assim, a vítima simbolicamente mais destacada. Es muy raro encontrar a alguien hoy en día que se reconozca como un estalinista. Sin embargo, es bastante frecuente encontrar a alguien que se reconozca o como ex-trotskista o como trotskista en activo. Es decir, es un pensamiento que sigue atrayendo a muchas personas de izquierda y de buena voluntad del mundo, creo. Chegamos ao final da primeira parte deste reencontro com a história política do século XX. Na próxima semana, Trotsky hoje, o trotskismo no Brasil, o triunfo moral dos derrotados. Como todos os lixos, o da história também é reciclável, às vezes até mais valioso.